Esse programa especial e você vai saber agora tudo o que vai acontecer na sua tarde. Pode soltar. Você conhece algum fofoqueiro? Sabia que essa atitude pode levar a sérias consequências até para quem faz a fofoca? Mas será que também traz algum tipo de benefício? Aqui no estúdio, a gente discute com um profissional sobre o assunto. A dupla icônica da música brasileira, a Baby do Brasil e Pepeu Gomes, comemoram 70 anos de muita música e alegria. E histórias da turnê 180 graus. Aqui no estúdio, para conversar com a gente e fazer muita música. Fofoca, minha gente. Quem é que não gosta de fofoca? Só que a gente vai falar agora de uma forma séria. Não é isso mesmo, Alex? Exatamente, Léo. Como você acabou de falar, quem é que não gosta de um boato, de uma fofoca, de um fuxico? Essa vontade de dividir alguma coisa, compartilhar, né? Mesmo que seja na surdina, se for com muita frequência, ela se torna patológica, ela se torna uma doença. Vou conversar aqui com o nosso psicólogo, Ciro Guedes, que está aqui presente. Seja muito bem-vindo, doutor. E eu queria saber o seguinte, a partir de que momento a fofoca começa a se tornar patológica? Pronto. A fofoca, ela tem esse critério de ser ou algo positivo ou algo negativo. Mas quando que é o tema, a fofoca nesse âmbito negativo, ela passa a ser patológica quando esse indivíduo ele começa a usar a fofoca porque ele não consegue lidar com as questões dele próprio. Por exemplo, a vida do outro é muito mais interessante do que a própria vida dele, porque ele tem uma questão com a própria existência dele que ele não concorda, que ele não gosta, que ele não consegue se encaixar, e ele passa a ter esse olhar para a vida do outro. Um outro ponto também importante é quando a fofoca ela é usada como um elemento de poder. Você tem o poder sobre as outras pessoas sabendo informações sobre essas outras pessoas. Isso é muito perigoso, isso é muito preocupante e também mostra uma baixa autoestima, né? Um outro ponto que a psicanálise ela fala muito, que é a projeção. Aquilo que eu não gosto em mim, eu projeto no outro através da fofoca, porque é uma forma inconsciente de eu tirar aquilo de mim e colocar no outro. Então, isso é... Deixa eu perguntar, o que explica o prazer, né, das pessoas? É do ser humano isso, né? Não vamos generalizar, mas o prazer em estar compartilhando informações negativas de outras pessoas. Isso está baseado em quê? O prazer que essas pessoas sentem. Uma coisa, como você falou, é a fofoca pelo prazer mesmo de estar compartilhando informações, até para se tornar mais sociável, né? Mais amigos das outras pessoas. Mas a partir do momento, né, que isso começa a prejudicar o outro e de forma, digamos que fake news, né? Que isso começa qual o prazer que o ser humano sente em estar criando informações negativas do outro? Erroneamente, a gente, para fazer parte do grupo, a gente aprende lá atrás que, às vezes, fofocar sobre certas situações, a gente começa a entrar a gente ganha a aprovação desse grupo, né? Por exemplo, em ambiente de trabalho, a gente vê vários subgrupos. E esses subgrupos, às vezes, eles são formados por essa fofoca. Só que as pessoas não sabem quão mal faz, né? Às vezes é uma falta de empatia. Por exemplo, chega muita gente no meu consultório que sofreu, né, defamações no trabalho, ou adolescentes que sofreram situações de fofoca no colégio. Hoje é muito mais perigoso porque tem a cyber internet, né? A cyber fofoca, que é divulgada na internet, e isso acaba potencializando. E o mal que isso faz ao indivíduo, né? Acabando aumentando essa ansiedade, fazendo esse indivíduo não conseguir dormir e levando, nos casos mais extremos, a depressão. Pronto. Doutor, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que a gente lida com essa questão da fofoca? Por exemplo, estão inventando, estou sofrendo, eu sou a vítima no caso. Qual o melhor caminho para você lidar com isso? Tem pessoas que sabem lidar com isso muito bem e tem pessoas que não. Uma coisa que eu observo é que
a pessoa que está em um ambiente e tem uma pessoa que está ali falando coisas sobre ela, que isso acaba machucando ela. Aí ela tem um comportamento, muitas vezes, de chegar em casa, desabafar, ou desabafar com o esposo ou com a esposa, desabafar com os colegas de trabalho, mas com a pessoa que está trazendo, está levando aquelas informações, que está fazendo ela adoecer, ela tem um receio de falar. Então, uma dica é chegar em particular com essa pessoa e dizer: poxa, quando você fala isso de mim, me incomoda, não é bem assim, a interpretação que você tem de mim não é essa, e passar o outro lado da história, porque uma questão da fofoca também é que a fofoca, as pessoas ficam presas a só um olhar, um ponto, uma perspectiva, e existe o outro lado do processo. Pronto, a gente estava até questionando isso aqui na redação, que toda a história tem os dois lados, né? Inclusive a fofoca, quando às vezes você está tão sobrecarregado, exacerbado ali de tanto trabalho em cima de você, que senta alguém do seu lado: rapaz, tô com um negocinho aqui para lhe contar, uma fofoquinha para lhe contar. Isso acaba até, né, dando uma leveza ali no ambiente, criando, né, digamos, o cara passa a dar uma respirada a partir do momento que você para escutar, né, o que o outro tem para dizer para você. Mas no trabalho, por exemplo, como é que a gente faz? Em que momento? São duas perguntas, na verdade. Qual o momento que a gente tem que começar a parar para ver que isso está sendo nocivo? E como que a gente faz para criar, na verdade, precaver para que aquele ambiente não se torne um ambiente de fuxico, de fofoca, e cria a cultura do respeito, da confiança entre os amigos, entre o patrão e o funcionário? Como é que a gente faz? Principalmente aí quem tem os chefes, como que eles fazem para estar tendo esse cuidado de criar esse ambiente mais confiável? Pronto. Em relação a como saber quando isso é nocivo, e às vezes aquilo é um desabafo e de repente aquilo muda de figura, quando começa a defamar, né, a imagem do outro, e aí começa a se preocupar. Isso tanto para aquele que está fazendo a fofoca, e tem que estar atento a isso, quanto aquele que está recebendo a fofoca, de não tá lhe dando corda para aquele tipo de situação que não gostaria que fizesse com ele. Porque a pessoa, muitas vezes, que faz a fofoca, ela está fazendo a fofoca do outro, mas se você se afasta daquela pessoa, ela é capaz de fazer a fofoca sobre você. Claro, né? Quando você sai, ela fofoca, né? Fala um pouquinho. Respondendo sua outra pergunta, o que a empresa ela pode fazer? A empresa ela pode começar a criar diretrizes para poder punir de uma forma, né, mais educativa possível comportamentos dessa natureza. E eu acho que não só a empresa, mas também os colégios, né? Porque eu acho que o bullying no colégio muitas vezes acontece por causa desse tipo de situação. Então, tanto na vida adulta dentro das empresas, mas como também nessa base escolar, eu acho que o colégio também tem que estar atento a isso e trazer isso para os alunos. Rapaz, de vez em quando é tão bom fofocar. De vez em quando é bom. Ô, Léo, é bom uma fofoquinha de vez em quando para distrair, né? Aquela fofoca de leve, né? Aquela fofoca que não prejudica, certo? Que se a gente espalhar não vai ter nada demais, nenhuma consequência, eu acho válido, né? Sem problema nenhum. Não inventando e não aumentando, porque a gente já vai aí para fake news, é um outro assunto. Daqui a pouco a gente volta a falar, né, com o psicólogo Ciro aqui sobre esse assunto que interessa tanta gente, né? A gente tem que entender um pouquinho, né, dessa psicologia do fofoqueiro, porque quando entra num assunto muito pesado, já é doença e aí a pessoa tem que realmente procurar um especialista. Lembrando que você pode participar, tem um telefone na tela aí, faça a sua pergunta. Se você já passou por uma situação embaraçosa por conta de fofoca no seu trabalho, né, no seu ambiente escolar também. A gente sabe que, né, essas fofocas às vezes tomam uma proporção que a gente nem imagina. Então, se você quiser até contar um caso com a sua vida, né, ou quiser também compartilhar alguma pergunta, o telefone está aí na tela, é só ligar que você entra ao vivo aqui com a gente no Universo nessa quinta-feira. Seguinte, a gente está aqui falando sobre o ambiente da fofoca, né? Tem aquela fofoca saudável, mas a fofoca pode se tornar patológica, pode se tornar uma doença. A gente tem que ficar muito atento a isso. Olha, estamos com um psicólogo aqui e se você quiser ligar para cá para tirar a sua dúvida, o telefone já está aí na tela, tá bom?
Olha aí, o telefone tá aí na tela. Meu parceiro Léo, com você agora tirando suas dúvidas. Bora lá, tirando as dúvidas, não só as minhas também, né? O psicólogo Ciro aqui com a gente, mas para você que está aí em casa, a gente leva muito na brincadeira esse assunto, né, da fofoca. Existem vários programas, né, sobre o assunto, programas específicos, né, sobre fofoca, dos bastidores dos artistas, né, um jornalismo que foi né, criado específico para isso aí. Mas a fofoca, quando ela vai criando um problema, né, na atmosfera de trabalho, familiar, se transforma numa coisa patológica. A gente fala de fofoca de uma forma de brincadeira, Ciro, mas quando ela é relacionada à mentira, né, aí sim é uma questão de a gente se posicionar e prestar atenção, que ela se transforma até num câncer. Eu falo muito do ambiente profissional, né, no ambiente de trabalho. Quando essa fofoca ela toma um corpo, né, que as pessoas perdem o controle, ela é um câncer dentro de um trabalho, não é isso mesmo? Exatamente. E tem aquela brincadeira que a gente fazia assim, né? Telefone sem fio. Justamente. Que é muito parecido com a fofoca, porque uma informação que sai de uma fonte e começa a ir de um para outro, ela vai perdendo, né? Quando chega, depois que passa por diversas pessoas, ela tem uma conotação completamente diferente. E quando essa fofoca ela já começa sendo mentirosa, então ela ganha uma proporção muito maior. E assim, uma dica para poder lidar com isso é sempre a gente estar consultando essa fonte. De onde veio isso? Tirou de onde? Como é isso, né? A fofoca, né, patológica, ela pode ser tratada, né, sei lá, com medicamentos, uma pessoa que seja realmente apontada como um fofoqueiro profissional, mas assim, uma fofoca que realmente prejudica, né, que ela está lá na intenção de prejudicar. A gente não está falando só de passar uma informação, mas ela criar, né, situações, mentiras dentro de um ambiente para prejudicar. Quando essa pessoa tem essa característica, né, que eu acho que até é um desvio, né, de conduta, desvio de personalidade, ela pode procurar aí um especialista para se tratar. E o tratamento seria o quê? Um acompanhamento de um psicólogo? Vai para medicamentos também? Existe isso? Pode e deve, porque essa pessoa ela precisa entender o que é que faz ela ter que ganhar o outro, participar, interagir com o outro, criando mentiras, né? Que é uma pessoa que tem um distúrbio, né? Que tem um desvio, como você mesmo trouxe, e isso precisa ser tratado, a melhor forma é através do acompanhamento terapêutico, porque essa pessoa ela vai começar a rever esses comportamentos e assim, junto com esse profissional, começar a tratar, entender onde é que ela erra, o porquê que ela faz isso e como é que ela pode fazer diferente. Porque a fofoca aí, né, como um sinônimo de mentira, né? Aquela pessoa que fica mentindo o tempo todo, nas pequenas coisas, né? Não é uma mentira voltada para um determinado assunto, mas da hora que acorda, da hora que vai dormir, é mentindo, inventando histórias e criando até uma ilusão, vivendo numa bolha. Isso é muito preocupante. Nós temos telespectadores, né, participando aí, o telefone está na tela, você pode fazer sua pergunta em relação a esse tema que nós estamos abordando com o psicólogo Ciro, a fofoca aí relacionada com a mentira também. Quem está na linha aí? Alô, Hernandes! Alô! Muito boa tarde. Você fala de onde, Hernandes? São Cristóvão. Hernandes de São Cristóvão, obrigado pela sua participação, pela audiência. Pode fazer sua pergunta aqui para Ciro. Boa tarde, Ciro. Boa tarde. Assim, fofoca pode gerir trauma na pessoa, não? Como é que é? Não entendi, desculpe. Fofoca pode gerir? Trauma na pessoa? Muita fofoca. Se fofoca pode causar trauma nas pessoas. Obrigado, meu querido Hernandes, pela participação. De nada. Obrigado. Beijo. Sim, a fofoca ela pode causar trauma para a pessoa que é vítima, né? Onde ela está ali vítima de fofocas e isso pode acabar com o psicológico dessa pessoa, atrapalhando a produtividade dela no trabalho, atrapalhando ela nos relacionamentos, tanto no seu relacionamento conjugal como no relacionamento com os amigos. E também a pessoa que tem a prática de mentir e nessa configuração de fofoca, isso pode ser um comportamento que começa a se tornar repetitivo. Ela só sabe agir dessa forma,
E é algo também perigoso, tanto nesses dois lados. E nós estamos vivendo, né, tempos das fake news, né, tão grave. Vocês estão acompanhando aí, né, essa discussão sobre, né, a PL aí das fake news que foi suspensa e tudo, a votação. Mas essa questão das redes sociais, com a internet, isso agravou a situação, né, da fofoca, dela disseminar de uma forma muito mais rápida, né, por conta da internet, por conta das redes sociais, e também o facilitador de se poder criar e poder se esconder e poder, né, criar ali uma fofoca sobre um determinado assunto ou sobre uma determinada pessoa. Esse facilitador, né, da internet é um agravante. Né? Sim, por diversos motivos. Uma porque não tem a pessoa, às vezes, ela esconde a identidade dela. Então ela pode dizer o que ela quer, porque quem é ela? Né? Às vezes ela está ali dentro de um fake, né? De um perfil fake e está disseminando aquilo e fica muito mais fácil disseminar. Um outro motivo é que para as pessoas que estão pegando aquela informação, elas para ter acesso à fonte, às vezes é muito difícil, então rapidamente pode ser enganada. E é isso, e começar a divulgar aquilo. Quando você divulga algo, né, e as pessoas confiam em você, as pessoas começam a acreditar, porque elas estão baseadas na confiança do que tem de você. Porém, nós temos que estar olhando, buscando a fonte para depois compartilhar. Agora, Ciro, eu gosto de sempre trazer, né, casos, os cases, para as pessoas que estão acompanhando a gente entenderem. Você, como psicólogo, né, já recebeu algum paciente, já tratou, né, de algum paciente no seu consultório que tinha realmente esse desvio, né, de sempre estar criando histórias, fofoquinhas, né, mentiras, né, ser um paciente com esse problema? Você já teve, né, que tratar alguém desse tipo? Sim. E muitas vezes a pessoa ela não vai exatamente porque tem esse comportamento. Ela vai porque ela tem queixas que as outras pessoas falam sobre ela. E quando ela está no ela não se enxerga dessa forma. Perfeitamente. E aí quando ela está dentro do set terapêutico, ela começa a perceber e começa a olhar que o comportamento dela não é adequado, que tem fundos de verdade no que as pessoas estão dizendo. Entendi. Serve como um alerta. A pessoa não consegue entender o que está acontecendo, só ouve, mas não consegue se enxergar, né, nessa situação. Mas aí o profissional está justamente para isso, para esclarecer, né, e mostrar para você que realmente tem aquele probleminha que precisa ser tratado. Temos mais uma telespectadora, Valdinei? Opa, boa tarde. Valdinei, você fala de onde, Valdinei? Itapuã, bairro de Itapuã. Maravilha, Valdinei de Itapuã, obrigado aqui pela sua audiência, pela sua participação. Faça como Valdinei, o telefone está na tela e participe ao vivo aqui com a gente. Pode fazer sua pergunta, Valdinei. Eu gostaria de saber se a pessoa que faz fofoca geralmente é uma pessoa invejosa. Boa pergunta. A pessoa que faz fofoca geralmente é uma pessoa invejosa, um tema que a gente abordou essa semana aqui no Universo, a questão da inveja. Está associado também, doutor Ciro? Tá sim, e a inveja no sentido de aquilo que eu olho no outro e almejo, eu faço fofoca para poder diminuir. Quando eu diminuo o outro deixa de brilhar para a pessoa que fazia a fofoca brilhar, né? E um outro ponto é a autoestima. Muitas vezes esse que faz fofoca, às vezes tem muita baixa autoestima. Entendi. Obrigado, Ciro. Ele continua aqui com a gente. Você volte a participar, viu? O telefone está na tela. Faça aí a sua pergunta, né? Falando sobre fofoca e mentiras também, de uma certa forma, porque tá tudo associado. Quero dizer para vocês que estão acompanhando a gente, certo? Que essa dupla que nós vamos receber hoje aqui já chegou. A dupla já chegou. Eu tenho o prazer, né, junto com o Alex hoje, de receber essa dupla da nossa história musical, né? Baby do Brasil, né? E Pepeu Gomes. Época que gravaram Então, isso, as represálias, Aí teve o seguinte, disso tudo. seguinte, quando eu olhei para o Pepeu e o disco dele sair antes, eu falei, eu vou ter que falar, Pepeu, essa música é para você, porque vai ser muito mais chocante, muito mais forte. Um homem cantando. Então, ela abrange o seguinte, ela pode ser profunda, porque ali nós temos um psicanalista, um psicólogo. Você ser masculino e feminino, o seu ser, Deus é assim. Tem uma parte nas Escrituras que fala que nós vamos ter o leite das tetas de Deus. Imagina, está falando num profundo, num alegórico. Então, você pode escolher o que você quiser ser na vida, mas o fato é que o feminino e o masculino estão em nós.
Eu posso ser você pode ser um pai que é uma mãe. Você pode ser uma mãe que é um pai. Mas isso tudo você vai ter que entender, assumir. Então, ela é profunda. Ela não é o gênero em si, ela é a profundidade do assunto. Ela é Lacan, ela é Freud, ela é Jung, ela vai por esse lado, porque eu sou muito amarradona em psicanálise, eu fiz 8 anos, eu sou doidaça com isso. Tem que ser estudada. Tem que ser Vamos estudar Baby do Brasil. Volto aqui com o psicólogo Ciro, a gente está falando hoje sobre fofoca, de uma certa forma, emendando também com o assunto sobre mentira. Ô Ciro, doutor Ciro, em relação ao mundo corporativo, né, você acha que as empresas deveriam realmente se preocupar muito com isso, com relação dessa atmosfera de fofoca do ambiente de trabalho? Porque isso prejudica não só, acho que o rendimento, né, da produtividade também, como também, né, a gente vê, às vezes, funcionários adoecendo, né, sendo acuados, né, por conta de um ambiente, de uma atmosfera de trabalho muito, né, pesada, por conta, né, dessas mentirinhas, dessa fofoca, que acaba gerando aquelas picuinhas no ambiente de trabalho. Sim, as empresas elas precisam se preocupar porque ninguém quer ter uma empresa ou estar trabalhando em uma empresa que tem aquele ambiente nocivo, né? E a empresa ela precisa tomar medidas para poder lidar com situações assim quando acontecem, e isso precisa também começar até pelos líderes, pelos gestores dessas empresas, porque eles precisam também ser exemplo, porque às vezes quando a fofoca vem de cima para baixo, isso acaba, né, potencializando tudo isso e dificultando também essa ética e essa moral dentro da empresa. Eu vou colocar os nossos convidados também, Baby e Pepeu, aqui no assunto. Ele como artistas, né, formadores de opinião que estão com a vida sempre exposta. Qual foi, Baby, aquela situação mais desagradável de fofoca que já rolou com você? Porque a gente sabe que essas coisas acontecem, é meio que normal na vida de um artista, né? Tem que ter esse jogo de cintura para lidar com isso. Mas qual foi aquela fofoca que te incomodou? Eu, para te dizer a verdade, como artista, a gente sempre fica no alvo, né, de fofoca, de intriga, é normal, principalmente quando vem uma crítica que fala uma coisa que você não participou, não tem. No nosso caso artístico, a postura pode ser mais fácil, a gente pode simplesmente ignorar. E às vezes é a melhor coisa, porque quando você dá trela, aumenta. Mas eu penso assim, quando vocês estavam falando, eu estava olhando assim, dentro de uma empresa, né, dentro de algo assim que começa a proliferar, quando o nosso psicólogo fala dos líderes, é muito importante que esses líderes, né, tenham um equilíbrio, eles sejam mais equilibrados, para que eles possam realmente entender o foco, ver quem, de fato, possa estar semeando, né, esse clima, porque uma ovelha negra põe um rebanho a perder, uma laranja podre apodrece todas as outras, mas com muito cuidado, porque às vezes pode-se cometer uma injustiça. Essa é uma área bem delicada e que, se os líderes não tiverem boa cabeça, realmente pode, de repente, até cometer um belo engano. No nosso caso de artista, não sei, assim, Pepeu, como se sentiu com isso já na vida, eu vi que, para mim, o único jeito era entregar na mão de Deus e seguir, porque não tinha jeito. Nem se incomodar tanto. É isso mesmo. E tá certa, né? Sim. Tem horas que realmente, no caso de um artista, se você for dar sempre a oportunidade de ter que se explicar, de dar uma satisfação, né? Isso vira como se fosse um comprometimento o tempo todo de ter que justificar uma mentira, uma fofoca. Exatamente. A gente, no nosso processo existencial, a gente tem que entender que a gente não vai agradar todo mundo. E vai ter aquelas pessoas que não vai gostar de mim. E tá tudo bem. Porque se eu não gosto de todo mundo, porque todo mundo vai gostar de mim. Tem aquele ditado assim, Jesus não agradou todo mundo, quem somos nós? E quando a gente aceita que existe um determinado público de pessoas que não vai gostar de algumas situações, algumas questões minhas, tá tudo bem, porque eu vou começar a me relacionar com aquelas pessoas que gostam de mim. Sim. Eles famosos, eles têm diversos fãs. E se eles forem ficar focado aquela muquequinha de pessoas que não gostam, né? Não representa, bolha, né? Não representa. Tem uma coisa muito agravante, seríssima. A gente trabalha com composição. Tudo vai aparecer na música. Se eu me ofender realmente com uma pessoa,
eu não vou conseguir liberar aquilo dentro de mim. Aquilo vai me doer, eu não vou conseguir compor. Então, uma das coisas, já que você usou o Mestre Jesus, ele nos ensina a perdoar, né, até os inimigos. É importantíssimo para que você tire de dentro de você isso. No caso de uma empresa, é um outro raciocínio. Não pode virar uma coisa emocional, concorda? Não pode, mas tem que haver um bom senso e uma análise profunda para saber onde é o foco e qual é a verdade. Aí, assim, os líderes precisam ser realmente muito, muito, né, esclarecidos e muito cautelosos para não perder um bom funcionário, né? Sim. Falou e disse. Baby do Brasil, com o nosso querido Pepeu também, minha gente. É sábado na Concha Acústica e vai ser um acontecimento. Temos telespectador que está no telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde. Tudo bom, Nilson? Tudo bem, sim, estou aqui ligadinho na Aratu, todo dia estou ligado, programa maravilhoso. Eu gostaria de saber do doutor se a fofoca no ambiente de trabalho traz transtornos mentais. Transtorno E a mental. banda publicitária disse, vamos dançar a dançar do peru. Obrigado, Nilson, pela sua participação. Pode ocasionar, né? Se a pessoa Pode, realmente sim. não tiver um equilíbrio emocional para lidar com essa situação. Isso impacta a produtividade, impacta ele em casa, impacta essa pessoa com seu familiar, com a esposa ou com o marido, impacta em todo esse processo, às vezes com os filhos, porque às vezes algo que foi dito no trabalho, que foi disseminado, acaba, né, mexendo em toda a estrutura dele. Mas algo que eu venho a pontuar novamente é, no ambiente de trabalho, principalmente diferente de um artista, é interessante a pessoa chegar para essa pessoa que está disseminando isso e conversar, poxa, quando você faz isso me machuca, ou o que você está falando sobre mim não é bem assim, entende? Porque às vezes a pessoa ela fica focada em dizer em casa, dizer para as pessoas que trabalham com ela, para dizer para todo mundo, menos para a pessoa que está machucando ela. Né? Fica uma fofoca e com outra fofoca e Você acaba... fica dando rodeios e não chega no foco da fofoca, né? Sim, sim. Eu, Leonardo Sampaio, eu acabo com a fofoca na raiz. Porque se eu descobrir onde é o foco, eu vou lá tirar satisfação. E quando isso toma uma proporção muito maior, que claro que a gente tem que ter um termômetro, existe situações que a gente não tem como chegar para a pessoa, tem que falar com a gerência dessa empresa, tem que falar com esses gestores para tomar uma providência, porque senão isso pode, né, Virar uma bola de neve e se agravar muito mais. Doutor Sem Ciro, contar continue. que nós temos, às vezes, pessoas que têm realmente um vício, né? Que por seus problemas de infância, né? Sentem-se agredidas por coisas que o outro não está nem imaginando que a pessoa, né, está... E, às vezes, a pessoa também pode ter um transtorno narcisista, pode ter um borderline, pode ter um monte de coisa que é necessário ter muito cuidado exatamente para ver e conversar. Essa coisa do conversar é sensacional, porque você logo vai perceber o que está acontecendo. Em breve, se você fez amizade com a pessoa e mesmo assim ela continuar falando por trás de você, aí você começa a perceber que você está num campo minado e que você tem que tomar muito cuidado. É a sabedoria também junto com tudo isso, né, doutor? Mas tem o caso que tem que ter terapia. A pessoa, às vezes, tem que descobrir por quê, né? Por que ela desconfia e ela sente que sempre alguém está fazendo mal, sempre, que é uma tendência que nós humanos temos, de sempre nos vitimar, né? Claro, a gente já nasce tomando um tapa na bunda quando nasce, pensa se a gente já não nasce com problema. Agora não, né? Porque os meninos nasceram leboyer, ninguém foi esticado tão assim, mas pensa, a humanidade inteira sai da mãe, já vira de cabeça para baixo, toma um tapa para respirar. É uma entrada desastrosa. É o sai da frente que eu cheguei. Sai da frente que eu tô chegando. Obrigado sempre, baby, aí por você estar interagindo aqui com a gente nesse assunto. Doutor Ciro continua com a gente. Você que está acompanhando, quer fazer alguma pergunta sobre essa questão da fofoca, principalmente no ambiente de trabalho, essa relação da fofoca com a mentira, mande a sua pergunta ao telefone. Voava nas estrelas numa noite de lua, escorregava um brilho, o seu olhar, oh baby, na beira do mar. Navegava nos seus olhos quando a lua me inspirou. Peguei um voo, yeah. Fui no planeta Vênus
no seu momento pleno. De volta aqui com o Universo nessa quinta-feira, e eu já quero agradecer aqui a presença do nosso psicólogo, porque a gente falou muito bacana, né, sobre fofoca, sobre as mentiras aí. Espero que foi, né, um momento esclarecedor para você que estava nos acompanhando, que participou ao vivo também. Muito obrigado pela sua presença. Pode deixar seu contato, pode deixar também aí suas redes sociais para quem quiser procurar. Pronto, gostaria de agradecer pelo convite. Foi muito bom estar falando sobre esses assuntos. Vamos manter a ética, vamos manter a moral, vamos ter empatia. A gente não pode fazer com o outro que a gente não gostaria que fizesse com a gente. E caso precise de ajuda ou conheça alguém que precise de ajuda, pode me procurar no Instagram Cirologia, com C, Cirologia, ou no Instagram Espaço Ligno, que é o consultório de psicologia aqui em Salvador. Ciro, muito obrigado, viu, pela sua presença. Seja bem-vindo sempre no Universo. E eu vou voltar pro palco, porque também a gente vai se despedir dessa dupla maravilhosa. Analisar aqui, uma honra, um prestígio ter vocês Obrigada. aqui. E é gostoso também porque isso lembra o começo de tudo, sempre, né? Porque nós estávamos todos nas TVs aqui, chegamos na época do Carnaval, um pouco antes, alugávamos Época as da TV casas. Itapuã. E todas elas a gente sempre esteve juntos. Depois que o SBT se instalou dessa maneira, como chegou tão forte, passou também a nos prestigiar demais, a gente sentiu que deveríamos estar junto com vocês, de fato, para esse encerramento, com chave de ouro, com todo mundo junto, e a gente tem sido recebido com muito carinho. Obrigada. E aí a gente encerra com música, Vamos terminar agora com música? ao vivo. Vamos. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. Beijo, gente, Pepeu tchau, e tchau. Baby. Eu só quero você e mais nada. Eu só quero você e mais nada. Não me engana. Vem, beleza humana, fica ao meu lado. Preciso de amor. Mil e uma noites de amor. Você chegou. Você chegou. Mil e uma noites de amor. Você chegou.